Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha, todas as vezes que nós somos expostos à palavra de Deus, nós estamos sendo confrontados por ele. Essa é uma grande realidade. Às vezes esse confronto tem um propósito de fazer com que ele nos dê a orientação que nós estamos precisando diante das situações que nós nos encontramos, para que essas escolhas e decisões que nós tivemos que tomar sejam acertadas e nos conduzem em vitória, em êxito. Muitas vezes esse confronto vai nos levar a produzir em nós o impacto daquilo que ele tem visto na nossa vida, tem contemplado a nossa vida através da nossa conduta e não tem agradado, produzindo e gerando uma convicção de pecado que leva ao arrependimento e à restauração da comunhão com Deus, que é tão vital e é tão importante. E muitas das vezes também essa exposição da palavra, ela gera salvação. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. E essa é uma das condições para a nossa salvação. Interessante que eu estava me lembrando de uma vez na Igreja Batista da Floresta, que nós recebemos um pastor visitante. E eu me lembro que um irmão querido, ele levou um visitante para ouvir a pregação daquele pastor. E eles sentaram, se acomodaram nas primeiras cadeiras da igreja para ouvir a mensagem, e a mensagem foi se desenvolvendo, e aquele irmão notou que o visitante que ele trouxe, ele estava ficando incomodado, estava ficando desconfortável. E aí chegou um ponto que aquele visitante chegou no ouvido dele e falou: olha, eu estou a ponto de agredir esse pastor que você veio, me trouxe aqui para ouvi-lo. Porque olha só, ele não para de olhar para mim, ele não para de ficar olhando para mim, e outra coisa, ele está falando a minha vida toda. Eu estou aqui me segurando para não agredi-lo. E aquele irmão, claro que movido pelo Espírito Santo de Deus, falou com ele, falou assim: rapaz, você precisa realmente entender a voz de Deus te levando a um verdadeiro arrependimento, sabe? Porque você precisa tomar uma posição com Cristo, aceitando a Ele como Senhor e Salvador, e ajustar a sua vida com Ele. Sabe por quê? Porque esse pastor, ele nunca veio aqui. E você está dizendo que ele está olhando e focado em você, e realmente ele estava interessante, que toda a mensagem, o pastor estava uma postura em frente a eles, né, como se estivesse olhando para aquele visitante. E aí ele arrematou, falou assim: olha, e tem um detalhe para você ver o amor de Deus para a sua vida. Esse pastor é cego, ele não vê nada. Foi Deus que o enviou aqui e o fez encarar para que você enxergasse a necessidade de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus. É sempre assim, sabe? A palavra de Deus vai nos confrontar. Se você está sendo confrontado na sua realidade de vida, como eu disse, às vezes uma orientação, às vezes uma correção, às vezes para te levar a um arrependimento necessário, né, e até mesmo para a salvação, toma uma postura diante do Senhor urgente. Essa semana eu tive uma experiência muito, muito interessante com o Senhor. Eu fui numa academia, a primeira vez que eu fui nessa academia, uma nova academia de um amigo meu que vai nos dar as aulas, né, da academia. E lá, enquanto ele estava resolvendo alguns problemas, quando eu adentrei a academia e vi uma pessoa conhecida. Ele foi meu aluno na escola dominical e ele me cumprimentou, aquela coisa bacana e tudo. E nós começamos a conversar e enquanto o professor resolvia os problemas dele. E nessa conversa ele revelou uma grave situação que ele estava vivendo, de erro, né, de estar distante da presença do Senhor, e queria, porque queria saber a minha opinião.
E diante da gravidade, é claro, e pelo tempo e pelo lugar, eu recomendei que ele procurasse, evidentemente, o seu pastor e colocasse essa situação, porque era necessário uma palavra do Senhor para a vida dele, e espera-se que o pastor tenha esse comprometimento com Deus para dar essa palavra, mesmo que seja uma palavra dura que ele precisava. Mas uma coisa que eu falei com ele é que é o seguinte: olha, mas independente disso, eu quero dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela vai te confrontar. Então preste atenção no que o Senhor vai revelar ao seu coração. E tem que ser Ele. Porque diante daquilo que Deus revelar na palavra dele, você tem duas escolhas. Isso não tem como fugir. Ou você obedece a palavra, acata aquela palavra, recebe no seu coração, mesmo que não seja uma palavra que te agrade, né? Que seja daquilo que você espera ouvir, mas uma palavra que venha do Senhor e te dê essa convicção pelo Espírito Santo, você tem a escolha de ouvir. E eu vou falar para você uma coisa: você é militar, e de fato ele era, e você sabe muito bem o que significa a questão da obediência e as consequências da obediência ou não obediência como militar. Né? Qualquer pessoa já sabe disso, mas você muito mais, porque você é disciplinado a isso. E olha, eu quero lembrar você uma situação da Bíblia para você entender o que eu estou querendo dizer. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. No entanto, ele fez tanta bobagem, ele fez algumas bobagens que a Bíblia não esconde, né? Uma delas foi adulterar e assassinar de uma forma covarde, vil, o marido daquela mulher com que ele adulterou, né? E o Senhor o repreendeu de uma forma muito didática, mandando o profeta, né, relatando uma história de um sujeito que tinha muitos gados, me recebeu uma visita e ele resolveu fazer uma ceia, um almoço, uma janta para aquele sujeito, e em vez de pegar das suas muitas cabeças, pegou a única do vizinho que ele tinha. Davi ficou irado, ficou bravo, manifestando ali toda a sua, né, sua condição como juiz, como legislador e como rei, porque o rei contemplava esses três poderes. E o profeta chegou para ele e falou assim: pois é, Davi, esse homem é você. Sabe? Depois Davi teve outra barbeiragem muito grande quando, por orgulho, resolveu fazer um censo de Judá, de Israel. E a Bíblia fala que por conta daquilo 78.000 pessoas morreram por causa daquele erro de Davi. O pecado sempre vai ter consequência. Então o Senhor nos confronta com a sua palavra para que isso não aconteça. E a segunda posição é você simplesmente desconsiderar a palavra e cair na gandaia, como dizia o pastor Clayton, né? Cair na gandaia e sofrer, evidentemente, as consequências desse erro, né? Quando eu cheguei em casa e eu relatei isso para minha esposa, ela falou assim, e ela conhecia a pessoa, e falou assim: você não sabia da vida dele? Você não conhecia a vida dele? Você simplesmente falou tudo o que acontecia na vida dele. Eu falei assim: olha, isso aqui é legal, quando Deus te usa e você não vê que está sendo usado, né? Expondo a palavra para levar a pessoa a um confronto real com o Senhor. Se você está sendo confrontado com a palavra toda vez, porque você vai ser confrontado quando você é exposto à palavra, tome uma postura diante do Senhor. Se é orientação, aceite a orientação. Não titubeie. Se é correção, corrija. Se é salvação, entregue seu coração a Cristo. Se renda a Ele. Arrependa-se dos seus pecados e o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Que o Senhor fale ao seu coração e que você seja confrontado com essa palavra. Em nome de Jesus. Graça e paz.